Pessoal, continuando, vamos falar de alguns outros backups que eles não são tão cobrados assim, mas eles têm sua razão de ser. O primeiro deles é o backup cópia, tá? Então ele não limpa os marcadores. Valdo, backup cópia é igual ao backup normal, backup full não. Backup full ele limpa os marcadores, lembra? Esse aqui não limpa os marcadores. Por quê? Porque ele não altera as rotinas de backup. Ele é como se fosse uma foto. Eu vou tirar uma foto, tirar uma instância dos meus dados, mas eu não quero alterar a minha rotina de backup. Por isso que ele não limpa os marcadores, não limpa os atributos. Faz backup de arquivos e pais selecionados, portanto não afeta outras operações de backup. Esse aqui é o backup tipo cópia. Eu vou lá, de quais que eu quero marcar e ele faz essa rotina, tá? Tem um backup diário que também não limpa os marcadores. Ele é como se fosse um incremental, se você for analisar o que ele está fazendo. Faz backup de arquivos e pastas selecionados que foram alterados durante o dia. Então, durante aquele dia, né, na segunda-feira, né, foram alterados vários arquivos, tá? Ele não limpa os marcadores e aí você faz o backup diário daquele dia. Beleza? Estratégia de backup. Pessoal, estratégia de backup é quando você compõe, né, esses backups, esses vários tipos de backup, né, para que você tenha eu coloquei harmonizar, né, vários requisitos, ou seja, o espaço, o tempo que você passa gravando, né, então você vai compor, né, diferenciais com incrementais com backup full ao longo, por exemplo, de uma semana. Então, quando você faz isso, a gente chama isso de estratégia de backup. Durante a semana você vai compondo esses tipos de backup de modo, né, que o seu risco ali, né, de perda de dados seja minimizado, tá? Minimizado em contrapeso, né, com os outros requisitos, né, de espaço em disco, tempo de recuperação, risco de falha, etc. Deduplicação. Deduplicação, eu coloquei aqui porque eu vi algumas questões, mas ela é ligada mais quando a gente está falando ali de storage e tal, mas eu coloquei aqui também. Deduplicação ou desduplicação, existe também o termo desduplicação, eu já vi, tá? Inclusive em questões de CESP, mas o que é mais relacionado é deduplicação sem o S, tá? Deduplicação de dados é uma técnica de backup que gerencia o crescimento explosivo de dados, fornece proteção e elimina dados redundantes do armazenamento, salvando uma única cópia dos dados idênticos, substituindo todas as outras por referência para essa cópia. Ou seja, durante um backup, né, o seu sistema de arquivos ele tem vários arquivos ali que podem ser cópia. E aí, em vez de eu ter aquele arquivo idêntico várias vezes, né, eu posso fazer um apontamento. Eu tenho um software, galera, que ele faz exatamente isso, né? Ele varre meu computador inteiro, né? Claro que a função nesse caso não é fazer o backup, mas é justamente fazer essa desduplicação. E ele varre e ele mostra, olha, você tem esse número de cópias idênticas aqui. Então, às vezes, em vez de você simplesmente ficar comprando mais espaço, um HD maior, etc., vale a pena você pegar, né, um software que faça isso. Softwares assim, bem simples, né, eles fazem isso a nível de arquivo, isso é ruim. Você tem, sei lá, milhões de arquivos, tá? Esse que eu tenho, ele faz em nível de diretório, ele identifica grandes diretórios idênticos, ou seja, uma pasta enorme que é uma cópia da outra. Se você mandar ele cancelar, né, fazer a desduplicação, ele pergunta, olha, você quer simplesmente apagar ou você quer apontar? Né, fazer um apontamento para aquela. Eu normalmente mando apagar, né, porque no caso é dado pessoal, mas você poderia criar, né, soft links, né, para poder apontar uma determinada pasta. Ele desaparece de lá, mas aponta. Então, o fato é que você vai apagando, né, esses arquivos e apontando, de modo que só fique os arquivos, uma instância de cada arquivo, né, no backup. E o resto todos passam a ser apontamento. Isso é muito comum, por exemplo, em e-mail, né, você tem uma redução brutal quando você está fazendo backup de e-mails ou de sistema de arquivos normal, utilizando o sistema de deduplicação. A gente estuda mais deduplicação quando a gente está falando lá da parte storage, né. Então a gente tem deduplicação no destino, elimina a redundância após enviar os dados, então ele faz essa eliminação lá no destino, tá? Deduplicação de origem, ele faz isso antes de enviar, e tem deduplicação inline que ele faz durante o envio, tá bom? Isso aqui é
É um termo aí que normalmente a gente usa no história, mas eu vi ele caindo ali em algumas questões de backup, por isso que eu trouxe para cá. Política de backup. Bom, a minha política de backup ela vai, né, é um documento, né, que normalmente deriva da política de segurança da informação, que é algo maior. Aí ela pode ser uma seção, pode ser um documento, né, apartado, mas fazendo referência à política de segurança da informação, porque backup sim trata de segurança, tá? É uma forma de você se proteger. Então, eu posso ter uma política de backup ou uma seção da política de informação tratando de backup. E lá é que vai ser definido, né, todas as regras, né, todos os mandamentos que você vai aplicar ao backup ali da sua empresa, tá bom? Método de backup 321, tá? Método de backup 321, possuir pelo menos 3 cópias dos seus dados. Então eu teria uma cópia 1, a cópia 2 e a cópia 3. Armazenar as cópias em pelo menos 2 tipos de mídia diferentes, né? Ou seja, sei lá, fita, né? E um storage, né? Uma rede SAN, por exemplo. E manter pelo menos uma das cópias fora do seu local de ambiente de trabalho. Aí nesse caso você já está falando aí de proteção em relação a físico, né? Eu não posso ter as mesmas mídias, né, em relação. Inclusive, galera, eu posso ter um site, a gente trata isso mais quando está falando de nuvem, né? Mas um site completo backup, né? Ou seja, ter todo um data center, né, espelhado, estuda muito mais isso na parte data center, que seria o data center backup do principal, em vez de estar espelhando ali, né, o dado, né, a mídia, eu estou espelhando já toda a estrutura, tá? Eu já vi questões caindo sobre isso, né? Mas eu normalmente trato isso na parte de data center. Então eu já vi esse método de backup 321, isso não se refere aos dias, tá? Isso se refere ao que você vai fazer com as cópias de backup. Tudo bem?